Quer saber tudo sobre tráfego pago? O que é? Quais são as principais ferramentas? Quais vantagens e desvantagens? Então, se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Daniel Dall'Acqua. E eu sou o Lu Diamano. E nós somos da Mirago. A Mirago é uma escola para quem quer aprender marketing digital e e-commerce em cursos na prática. É isso aí, esse aqui é o Coffee and Growth, o nosso quadro aqui no YouTube, para você que está afim de crescer, evoluir em marketing digital, vendas e negócios. É isso aí, o tema de hoje é tráfego pago. Queria que você já deixasse seu like aí pra gente, que a gente preparou um material bem legal aqui, muita informação bacana. Deixa o seu like aí para esse vídeo ser espalhado para o maior número de pessoas possível, beleza? O que é o tráfego pago? Esse conceito tão comum, tão falado em marketing digital. De uma forma bem resumida e bem simplificada é você investir um dinheiro numa ferramenta para criar anúncios e esses anúncios vão atrair tráfego, ou seja, pessoas qualificadas para um site que você tenha, para uma landing page que você tenha. Tráfego qualificado, tráfego segmentado. Para a gente entender um pouco melhor sobre o que é isso, como é que funciona, vamos entender um pouquinho quais são as principais vantagens que o tráfego pago nos traz. Lud? Principais vantagens que você vai ter aí é, primeiro, o resultado ele é imediato, né? Geralmente você consegue trabalhar com resultado no curto prazo ali usando o tráfego pago. Se você depende desse resultado mais imediato, não tem muito como fugir de tráfego pago. Tem outras alternativas, mas geralmente essa é uma das mais comuns que a gente recorre quando a gente precisa gerar um resultado muito rápido. O segundo ponto, né? A segunda vantagem importante é a questão da segmentação. Então, geralmente as ferramentas de publicidade que estão relacionadas a tráfego pago, elas oferecem aí muitas opções diferentes de segmentação, o que permite com que você consiga acertar o alvo ali, né? Ou seja, você consegue acertar em cheio ali o público específico com quem você quer falar. Então você pode usar segmentações baseadas em dados demográficos, como idade, gênero, você pode usar localização, a parte geográfica também, você pode usar a parte comportamental, no caso do Google Ads, né, com base nas coisas que elas estão pesquisando, ou com base nos interesses dela, como é o caso que a gente vê nas plataformas do Facebook, enfim. São muitas opções, diferentes tipos de segmentação. No LinkedIn você vai ter segmentações ali mais focadas no mundo corporativo, como área de atuação, sei lá, o tamanho da empresa, etc e tal. Então, cada plataforma acaba oferecendo opções diferentes de segmentação, mas o que acontece é que em todas elas você vai ter uma gama muito grande de opções ali para escolher com quem você quer falar. E isso ajuda a gente, né, a ter um refinamento e falar com pessoas que têm uma maior probabilidade de se interessar no que a gente tem para falar para elas. Bom, a terceira vantagem importante é que você não precisa ter um investimento gigantesco para poder começar. Você pode começar com um investimento mais baixo e à medida em que você vai ter do retorno, você pode ir aumentando esse investimento. E acho que a quarta vantagem aí, um ponto importante para a gente pensar, é que ele é um sistema self-service. Então você não necessariamente depende de um terceiro para poder anunciar. Você não precisa contratar um profissional necessariamente para anunciar, se você souber, obviamente, tá? Se você não souber, é muito melhor contar com a ajuda de um profissional, de uma agência especializada que saiba fazer isso. Mas se você tem conhecimento, você já consegue você mesmo ir lá na plataforma, você mesmo adiciona saldo lá, adiciona fundos para você começar a investir, e você já consegue botar suas campanhas no ar e começar a gerar tráfego aí dentro dos seus canais. Mas nem tudo são flores, então a gente também tem algumas desvantagens. Fala aí, Daniel. Eu acho que uma das principais é a questão da inflação de custos ao longo do tempo. Se você, de repente, já atuou com tráfego pago ou já atua há algum tempo, provavelmente você já notou que os custos, geralmente, eles tendem a aumentar, eles só sobem ao longo do tempo. Dificilmente você vai pagar menos, por exemplo, num clique, do que pagava há 1 ano, 2 anos atrás. Muita gente nova ingressa nas plataformas, ao mesmo tempo essas pessoas começam a melhorar, criam melhores estratégias, isso acaba ocasionando, obviamente, uma inflação do preço, né, de anúncios. A segunda desvantagem é, acabou a grana, acabou o tráfego, simples assim. Então, se por algum motivo você deixou de investir, deixou de colocar dinheiro aquele mês, aquele tráfego que você tinha, não vem mais. O tempo todo você depende de estar colocando dinheiro novo ali para aquela coisa funcionar. Sem dinheiro não funciona. E uma terceira desvantagem, acho que é mais um risco, é o seguinte:
Quando você está começando, é super importante e até recomendável que você utilize tráfego pago na maioria dos negócios. Só que qual é o risco desse negócio? Se você ficar dependente única e exclusivamente desse canal e não investir em outras fontes de tráfego, por exemplo. Se você depende quase exclusivamente das suas vendas acontecerem por tráfego pago, toma cuidado. Você, por exemplo, passa por um momento como esse que a gente está vivendo, de pandemia, e você tem algum problema financeiro que não consegue manter o investimento, provavelmente você vai ter uma queda no seu negócio como um todo. Então, assim, é importante que, para começar legal, é importante a gente ter essa estratégia, mas ao longo do tempo, numa estratégia de marketing digital, você tem que buscar diversidade de canais para que não fique tão dependente do tráfego pago, não ter um risco maior de ter algum problema lá na frente, tá? Então essas são algumas das desvantagens que o tráfego pago nos traz. Agora é importante a gente entender, depois de vantagens e desvantagens, Lud, quais são as principais plataformas que a gente tem hoje no mercado que a gente pode anunciar em tráfego pago? Basicamente, a gente tem Google, que é um grande player desse mercado, através da plataforma Google Ads. E lá, utilizando o Google Ads, você pode utilizar a rede de pesquisa, ou seja, você pode anunciar dentro do próprio Google, na interface de pesquisa deles. Você também pode anunciar na rede de display, onde você pode aparecer em toda a rede de parceiros do Google. Isso compreende aí desde portais gigantescos até portais médios, pequenos, blogs. Você tem de tudo um pouco lá. Você também pode aparecer em aplicativos e também inclui outras ferramentas Google, né? Como, por exemplo, o YouTube. Você também pode aparecer com anúncios dentro do YouTube, anúncios de vídeo ou anúncios gráficos dentro do YouTube. E também no Gmail, lá na abinha promoções, fica aparecendo ali aquele itemzinho como se fosse um e-mail para você abrir. Caso você clique, aparece lá um anúncio lá dentro. E para fechar, você tem o Google Shopping, que é a plataforma focada mais em varejo eletrônico, comércio eletrônico aí, para anunciantes que querem vender aí nas suas lojas virtuais. Além da família Google, você tem uma outra grande família que é a família Facebook, né? Então, o Facebook aí dispõe de várias plataformas diferentes para você utilizar. Você pode anunciar no Facebook, você pode anunciar no Instagram, você pode anunciar no Messenger. Futuramente, a gente vai ter muito em breve agora anúncios no WhatsApp também. Então, você tem aí uma série de posicionamentos, como eles chamam dentro do Facebook, que você pode incluir para o seu anúncio para aparecer lá também. Além disso, você tem LinkedIn Ads, que são muito famosos aí na área mais corporativa, né? Você pode rodar anúncios lá, principalmente se você é uma empresa B2B. Apesar de ser um pouquinho mais caro, né? Geralmente você consegue atrair um público mais qualificado. Pode ser uma boa alternativa também. Além disso, a gente tem o Twitter Ads, é bem conhecido, já é bem famoso aí, para quem quer anunciar dentro da plataforma do Twitter. Você tem outros, né, players aí que estão entrando mais forte no mercado também, como o Pinterest Ads, que está disponível também. Você tem o TikTok Ads também, que está entrando aí, aos pouquinhos está ganhando um pouco mais de mercado, mas ainda está um pouco tímido. E obviamente que vão entrando, vão nascendo mais ferramentas de publicidade aí também. Fora esses aí que a gente falou, que a gente comentou, você também tem aquelas plataformas de publicidade focada em native ads, né, em anúncios nativos, que é o caso das duas mais famosas que a gente tem hoje, que é a Taboola e o Outbrain. Os anúncios nativos são aqueles anúncios que não se parecem tanto com anúncios, eles ficam um pouquinho disfarçados ali de notícia, mas eles são anúncio, na verdade. Então a gente tem essas principais plataformas hoje aí para trabalhar quando o assunto é tráfego pago. E aí fica aquela pergunta agora, né, Daniel? Quanto é que custa anunciar? No tráfego pago, você tem muito controle sobre o custo, né? Sobre o orçamento que você está investindo nessas campanhas. Você mesmo pode entrar lá e definir um orçamento diário, por exemplo. Então, você decide, eu quero investir R$10 por dia, R$100 por dia. Ou você pode definir de uma forma vitalícia. Enquanto durar essa campanha, eu quero investir o todo de R$1.000. Se essa campanha durar um mês, aí ele vai pegar esses R$1.000 e dividir ao longo de 30 dias. E aí você consegue fazer uma série de configurações. E algumas ferramentas, né, elas têm um orçamento mínimo ali que você precisa para investir. Então, por exemplo, no caso do Facebook, Instagram, geralmente esse valor gira em torno de $1 para você criar uma campanha com orçamento diário, por exemplo. No caso de Google, por exemplo, esse valor é até menor, então você pode criar uma campanha a partir de R$1 por dia. LinkedIn mais ou menos segue a mesma lógica, Twitter também. A única diferença mesmo é a questão dos native ads, que o Lud comentou. Então, plataformas como Taboola e Outbrain, o investimento aí ele já é maior. Você necessita de uma verba mais ou menos de uns R$10.000 por mês para poder começar a utilizar essas plataformas.
sabendo quanto custa ou o mínimo que você pode investir nessas plataformas, Ludi, como seria uma forma ideal da gente definir um orçamento para a gente usar, por exemplo, em cada uma dessas plataformas? Sempre na hora de definir o orçamento, né, o quanto você vai investir, né, na sua estratégia de tráfego pago, é importante você fazer algumas perguntas para você mesmo. E se você tiver interesse em saber a fundo como fazer essa conta, a gente vai deixar um link para você aqui nos cards para um outro vídeo nosso onde a gente explica como fazer essa conta. Aqui eu vou abordar de uma maneira um pouco mais ampla para você entender um pouco da mecânica. Mas basicamente você tem que fazer algumas perguntinhas. Por exemplo, você precisa saber qual é o objetivo daquela campanha. Você quer gerar leads, você quer gerar maior exposição da sua marca, você quer gerar vendas no seu e-commerce, você quer gerar cadastros, pessoas criando conta no seu site. O que você quer gerar com aquilo? Em termos de número, né, qual é a meta que você tem para aquilo? Né? Quanto de vendas que você quer gerar, o quanto de leads que você quer gerar. Você tem que saber aonde você quer chegar. E aí vem algumas outras perguntas. Por exemplo, eu tenho histórico, né? Ou seja, eu já anunciei antes, eu já sei que tipo de resultado que eu tenho, eu já sei quanto custa um resultado para mim, porque se eu quero gerar 200 leads num mês, e eu sei que no meu passado um lead me custava, sei lá, R$5 cada lead, eu vou ter que investir pelo menos uns R$1.000. Então, se você tem histórico, você pode usar esse histórico para levantar algumas questões, como, por exemplo, qual a sua taxa de conversão, do tipo, olha, a cada 100 pessoas que clicam no meu anúncio, X% converte, X% compra, ou X% vira lead, X% me telefona, me manda um WhatsApp, conversa no chat com um vendedor meu. Isso te ajuda a fazer essa projeção. Aí você também tem que se perguntar qual é o orçamento que você tem disponível. Também não adianta nada você fazer todo esse monte de contas e chegar na conclusão de que, olha, o orçamento ideal para investir é R$2.000 por mês. Só que você só tem R$500 para investir. Aí também não adianta muito, né? Você tem que trabalhar com o que você tem. Então, se você tem uma verba muito limitada e não tem histórico, você vai falar, olha, eu tenho R$500 por mês, só consigo investir isso, não consigo investir no momento mais do que isso, beleza? Então, você vai ver o que dá para fazer com esses R$500, vai começar a ganhar histórico, você vai começar a entender como performa, que tipo de resultados você consegue gerar com aquela verba, quanto custa gerar um resultado, e aí com base nisso você vai melhorando esses resultados, vai testando, aprimorando as suas campanhas, a sua estratégia para conseguir um resultado pelo menor custo possível. No primeiro mês eu posso começar investindo 500, no segundo, se tudo der certo, eu começar a ter um incremento ali de receita, né, de resultados, eu posso investir 600, e assim vai indo. Você vai aumentando o orçamento ali conforme você vai tendo mais resultados, beleza? Bom, Daniel, conta pra galera agora o que é que ninguém te conta sobre tráfego pago. Fala aí pra turma. Primeira delas, é super importante que você conheça as ferramentas, é super importante que você entenda como se construir anúncio, as dicas, né, que cada plataforma possui, isso é super importante. O que a gente quer falar para você, que pouca gente fala, é o seguinte: antes de tudo isso, você precisa ter uma base muito bem fundamentada. E o que é essa base? É entender muito bem do seu público. Quais são as principais dores que ele tem, quais são os hábitos de consumo que ele tem, hábitos de mídia, por exemplo, quais são as necessidades, quais são os desejos que ele tem, para que isso sim faça a diferença na hora que você for construir uma campanha, um anúncio para você ou para um cliente seu. Se você não tiver isso muito bem claro, a minha visão é que você vai perder um pouco de tempo, você vai entender como cria, você sabe executar a campanha, mas a sua mensagem não toca muito bem o seu cliente. Então, assim, você precisa entender o público e o negócio que você está inserido, o mercado que você está inserido, para que sim, as suas campanhas possam ter resultados muito melhores, muito mais efetivos. Ludi, como é que o tráfego pago se relaciona com a jornada do consumidor? Pois é, você falou aí de muitas coisas que a pessoa tem que aprender, estudar, né? E jornada de compra é uma coisa que muita gente acaba deixando de lado. O que a gente vê de pessoas querendo fazer curso de Google Ads, Facebook Ads, de Instagram Ads, que nem sabem ainda como funciona a jornada de compra, não está escrito. E depois, quando aprende a anunciar no Facebook, no Instagram, no Google, etc., e acaba começando a fazer suas primeiras campanhas, sem ter conhecimento da jornada, acaba jogando dinheiro fora. Então, um dos erros básicos e clássicos que a gente vê muita gente fazendo é que começa a anunciar e a pessoa acha que toda a campanha que ela faz
tem que gerar vendas. E a gente sabe que não funciona assim. Você tem objetivos diferentes dependendo com quem você está falando. O que acontece bastante é que a gente costuma usar tráfego pago nas etapas finais da jornada de compra. Para os momentos de consideração, para os momentos de decisão, faz muito sentido e tem um apelo muito grande usar tráfego pago ali. Mas você também pode usar tráfego pago nos momentos mais iniciais da jornada, com aprendizado descoberta, reconhecimento de problema, para gerar ali o awareness, que a gente chama, né, a conscientização de que a sua marca existe, né, atrair essa pessoa usando assuntos de interesse dela. Também é saudável fazer isso. Só que, geralmente, quando você vai trabalhar nesses momentos iniciais, você não tem o objetivo de gerar vendas, por exemplo. Você está num momento diferente, está num momento de atrair aquela pessoa por conta do conteúdo, por ela se interessar por alguns temas, por ela se identificar com alguns problemas que talvez a sua marca ajude ela futuramente a resolver. Então, dá sim para trabalhar a jornada inteira, só que o que você precisa saber é, primeiro, você tem que conhecer a jornada de compra. A gente vai deixar um link aqui, ó. Se você não sabe do que a gente está falando, precisa saber antes de sair anunciando aí, antes de sair criando anúncio em qualquer lugar, e você pode criar uma estratégia que obviamente contemple a jornada inteira. O que geralmente as empresas fazem, principalmente as que têm uma verba mais limitada, é começar concentrando os esforços nas etapas finais. Começa focando naquelas pessoas que estão mais próximas de efetuar uma compra. E depois você vai ampliando ali a sua estratégia, aumentando o foco ali, o tempo que você gasta, o dinheiro que você investe, também nas etapas iniciais. Bom, Dani, conta aí um pouco pra gente, quando que é o momento pra gente começar a trabalhar com tráfego pago? Muito bem, então alguns exemplos mais comuns, né, que a gente usa o tráfego pago no dia a dia. Lançamento de um novo produto. Você está lançando um novo produto no mercado, um novo serviço, você quer comunicar isso, então a gente utiliza o tráfego pago. Outro exemplo muito comum, promoções de vendas. Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, Black Friday, Natal, enfim. Todas elas são datas possíveis de você utilizar se você estiver fazendo alguma promoção. Um outro exemplo é o remarketing. Você pode impactar pessoas que já se relacionam, já conhecem sua marca, já passaram pelo seu site, já viram sua landing page, de repente já te seguem numa rede social ou assistiram um vídeo seu no YouTube, você consegue impactar essas pessoas depois pelo tráfego pago também. Uma outra forma de você impactar essas pessoas é a divulgação de materiais. Você construiu um e-book novo, você pode anunciar esse e-book. E, obviamente, uma das mais comuns é a geração de leads. Então, você tem uma empresa de serviço, né? Uma empresa que faça a limpeza de carpete, de sofá, seja um buffet infantil que faz festa, ou seja, qualquer tipo de empresa que precise da geração de leads para o seu departamento comercial trabalhar, óbvio, a gente utiliza muito o tráfego pago para essas questões. Então, aí algumas das coisas mais comuns que a gente utiliza no tráfego pago. E eu acho que é legal da gente falar, Lud, também, como é que a gente pode aprender, como é que a gente pode estudar sobre esse assunto, né? E se desenvolver na carreira, no nosso negócio, o que a gente for fazer. Uma que eu sempre recomendo é você começar a ler as centrais de ajuda que as plataformas têm. Google Ads tem lá uma central de ajuda, tem um monte de artigos que explicam como funciona a ferramenta, como utilizar, como criar sua primeira campanha, como criar um grupo de anúncio, como escolher palavra-chave, tem tudo. Obviamente você vai ter que gastar um tempinho lendo tudo aquilo, né, revendo esse material. Tem alguns cursos gratuitos também. O próprio Google, né, tem o Google Academy for Ads, onde você encontra vários cursos lá para quem está a fim de aprender, etc e tal. São cursos legais, te dão uma base, né, interessante. O Facebook tem o Blueprint, que também tem vários cursos gratuitos lá. Assim, a mecânica dos cursos ela é interessante, mas ela é um pouquinho engessada, né, um pouquinho paradona e tal, mas eu recomendo bastante que você faça, tá? E leia também as centrais de ajuda de todas as plataformas. O Facebook tem, Instagram tem, Google Ads tem, a maioria tem, né? Então é importante fazer essa lição de casa. Agora, se você quer também dar uma acelerada nesse processo, né? Você pode usar alguns tutoriais, né? Que você vai encontrar na internet, vídeos do YouTube. A gente tem vários vídeos aqui no canal que a gente fala dessas plataformas, né? De Google Ads, de Facebook, de remarketing, fala de muitas coisas relacionadas a tráfego pago. E se você quiser se especializar mesmo, se aprofundar bastante nos temas, eu recomendo que você conheça lá os nossos cursos do Plano Pro, que é a nossa assinatura anual. Lá você vai encontrar cursos para quem quer fazer campanhas de Google Ads na rede de pesquisa, tem curso de Google Ads na rede Display, tem curso de Google Shopping, tem curso de Facebook Ads, de Instagram Ads, de LinkedIn Ads. Então lá, assim, é um lugar para quem realmente quer se especializar, quer botar a mão na massa e aprender a fazer as coisas, tá? Você tem fórum de dúvidas,
pode tirar dúvida lá com os professores. É um recurso também muito importante e valioso aí nessa hora de aprender. Adicionando a isso, né, eu acho que é importante você também ter algumas fontes de aprendizado contínuo, onde você está sempre aprendendo um pouquinho. Então você tem vários blogs onde você pode acompanhar mais a respeito de tráfego pago. Livro, o que acontece? Livro tende a ser um formato que ele fica defasado muito rápido, porque as plataformas elas mudam toda hora. Elas têm esse conceito de always beta, então elas estão sempre evoluindo, estão sempre propondo melhorias, fazendo modificações, testando coisas, e muitas vezes um livro acaba não acompanhando todas essas mudanças que essas plataformas sofrem, né? Eu acho que livro é muito bom para você entender conceitos, fundamentos, mas a parte prática ali eu acho que talvez não seja o melhor caminho, mas também é uma fonte importante aí de informação. É isso aí, então eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, que esse conteúdo possa ter ajudado. Se ajudou, deixa o seu like aí pra gente, tá? Não se esquece de se inscrever aqui também no canal e ativa as notificações para ser avisado dos nossos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau! Falou!